turma, tudo bem com vocês? Chegando para mais uma aula da nossa disciplina. Eu espero que, na medida que vocês forem assistindo o vídeo, façam as anotações de vocês, daquilo que não ficou claro, as dúvidas que surgiu a partir do conteúdo, tá certo? Então, vamos lá para mais uma aula da nossa disciplina. Lembrando também que as dúvidas e a curiosidade é que move a ciência. E outro ponto para a gente destacar é que a gente vai ter nos nossos encontros os momentos para partilhar as dúvidas e o que consegue compreender a respeito de cada conteúdo, tá bom? Então, vamos lá? Olá, turma, tudo bem com vocês? Hoje, na nossa aula de ciências, a gente vai tratar de assuntos que vocês vão estar pesquisando para aprimorar o conhecimento de vocês e, claro, esclarecendo dúvidas, trazendo mais questionamentos a respeito do que a gente já vem trabalhando em sala de aula, que a gente foi levantando questionamentos, dúvidas a respeito do tema que a gente vem estudando, que é temperatura. Então, primeiro a gente vai tentar aí entender o que é a febre. Bem, como temos aí a definição para febre, é a elevação da temperatura corporal, mas vale lembrar que nem sempre que a temperatura do nosso corpo aumenta, a gente vai ter casos de febre, tá? Podemos ter um aumento da temperatura do corpo em situações devidos ao próprio ambiente ou por estarmos fazendo alguma atividade física. A febre em um adulto é considerado quando o corpo está aí na temperatura de 37,8 graus Celsius. E aí a gente vai ver o que vai causar febre, né? A febre pode ser desencadeada por um quadro de infecção, de doenças autoimunes ou inflamatórias. Então, o nosso corpo ele vai elevar a temperatura para tentar bloquear a ação de algum agente causador de doenças, como vírus ou bactérias, por meio do nosso sistema imunológico. Então, a febre não tem como ser prevenida, por ser um mecanismo de defesa do nosso próprio organismo. Então, o que podemos fazer é prevenir as infecções que tem a febre como sintomas, ou seja, a gente pode evitar ter o contato com os agentes causadores de doenças como vírus e bactérias, que pode gerar como sintoma a febre. Então, como saber se estou com febre e medir a temperatura corretamente? Primeiro de tudo, a gente tem que verificar a temperatura por meio de termômetros, nada de palma da mão, já que a sensação térmica, ela pode confundir, né? O nosso tato, ele pode confundir muito a gente. E alguns sintomas, como sensação de cansaço, aumento de suor, tremor, o ranger dos dentes, assim como o aspecto de vermelhidão no rosto, pode ser sinais de febre também. Vale destacarmos que existem temperaturas diferentes para podermos considerar como aquela pessoa, aquele indivíduo com febre. Por exemplo, crianças com até 3 meses é considerado febre quando atinge uma temperatura acima de 38 graus Celsius. Já em crianças com idade acima dos 3 meses, já vai ser considerado febre quando atinge temperaturas maiores de 37,2 graus Celsius. Em adultos, é considerado febre quando atinge a qualquer temperatura acima de 37 graus Celsius. E nos idosos é mais difícil verificar com exatidão e por isso é bom ter bastante conhecimento a respeito desse grupo, ao que diz respeito à temperatura, porque ela pode ficar em torno aí de 37,5 a 38 graus Celsius. E é necessário nessas situações verificar se o idoso está tendo manifestações de calafrios para poder ter certeza de que realmente está com febre. E aqui a gente vai ver a questão de diferença entre o estado febril e estado de febre, né? Então, a gente vai ver aí que
O estado febril ele se difere da febre porque o organismo irá ter uma alteração na temperatura corporal, mas não ao ponto de ser considerado como febre, ou seja, não chega à temperatura de ser considerado assim uma febre, tá? Então é o estado febril. A febre ela tem a temperatura aí exata para poder ocorrer, como a gente viu em crianças até 3 meses de idade, acima de 3 meses, adulto e também idoso. E aqui a gente vai falar um pouquinho, tentar entender o que temos nessa imagem, né? Na imagem a gente vai ter alguns valores de temperaturas que 35 graus Celsius a menos chamamos de hipotermia, que é quando o corpo está com temperaturas baixas. De 36 graus Celsius a 37,5 graus Celsius é considerado normal. Passando aí de 37,5 graus Celsius para 37,6 graus Celsius, 39,5 graus Celsius, é tido como febre. E a hipertermia é um aumento descontrolado da temperatura, considerado aí as temperaturas de 41 graus Celsius a mais. E os tipos de febres que a gente pode destacar é a febre contínua, que ela permanece acima do normal, com a variação de 1 grau, sem grandes oscilações na questão do tempo. A febre interna é a sensação que a pessoa tem de que o corpo está muito quente, ela também vai apresentar alguns sintomas, sinais, na verdade, né? Vermelhidão no rosto pode apresentar, dores no corpo, cansaço. Mas quando medir a temperatura por meio do termômetro, não vai ter essa alteração verificada por meio desse instrumento. E a gente também tem a febre recorrente, que é quando os episódios de febre são separados por longos intervalos de tempo. E aí a gente tem o questionamento, né? Por que sentimos frio quando estamos com febre? Então, a sensação de frio ocorre porque o corpo ele passa a perder calor de forma muito rápida, a partir do momento que os vasos sanguíneos da pele ele acaba se dilatando, irradiando mais calor para o meio externo. Além disso, como os seres humanos têm sua temperatura equilibrada com a do ambiente, em torno aí de 37 graus Celsius, ao se aquecer, a pessoa passará a sentir um ambiente mais frio. Por isso que a gente acaba sentindo frio quando estamos com febre. Então, existe uma região do nosso cérebro, que é o hipotálamo, que é responsável por desencadear todo esse processo da gente sentir frio quando estamos com febre, né? Quando há um aumento de temperatura, né, de aquecimento do nosso corpo, em forma de tratar, de bloquear as ações dos micro-organismos. E aí a gente acaba perdendo esse calor de forma muito rápida para um ambiente, e por isso que a gente acaba sentindo essa sensação de frio, tá certo? E aqui a gente tem um ponto bastante interessante sobre os mitos e verdades a respeito da febre, que nem sempre que a temperatura passar dos 37 graus Celsius vai ser considerada febre, tá? Apesar de alguns termômetros trazerem uma marca de 37 graus Celsius, a febre mesmo ela acontece quando a temperatura passa dos 37,8 graus Celsius, como a gente sabe, principalmente na faixa etária de adulto. Ao apresentar sinais de temperaturas dentro dessa faixa, considera-se a pessoa com estado febril e não com febre. Houve uma alteração na temperatura, mas que não provocou aí a questão de fato para ser chamado de febre. Na falta de um termômetro, é possível aferir a temperatura colocando a mão na testa? Mito. A gente não pode fazer a medição da temperatura apenas usando o toque na testa. É um método muito comum e pode trazer muitos enganos, né? Por conta da sensação térmica. Então, se a pessoa está com febre ou tendo os sintomas, vamos dizer assim, sinais de que está com febre, a gente tem que verificar de fato com o auxílio do termômetro.
Então, não é possível definir que uma pessoa está com febre apenas usando a palma da nossa mão, né? Colocando a mão sobre a pessoa. E a febre nem sempre indica uma doença grave, isso é verdade. Existe, de fato, doenças perigosas, com várias infecções, como a febre amarela, mas isso não é uma regra. Pneumonia, por exemplo, pode desencadear apenas um quadro febril leve. Por outro lado, algumas crianças têm a tendência a apresentar temperaturas altíssimas diante de algumas condições simples. O que importa mesmo é o estado geral do paciente e não apenas a temperatura em si, né? A gente não pode dizer que a febre é o que vai desacelerar como algo extremamente grave. Líquido é sempre importante quando a gente está com febre, verdade. A elevação da temperatura corporal acelera o processo de desidratação e pode provocar suor excessivo, por isso é importante manter a pessoa bem hidratada, tomando chá e sucos naturais, por exemplo. A febre é esperada quando nascem os dentes da criança. Isso aí a gente pode dizer que é meia verdade, pois com o nascimento dos dentinhos, propriamente dito, não causa febre, porém, nessa fase a criança sofre a queda da imunidade, ficando vulnerável a diversas doenças infecciosas que podem levar à temperatura, um aumento da temperatura da criança. Aí nem sempre se deve usar antitérmicos para baixar a temperatura, é verdade, que quando o paciente está em estado febril, o objetivo deve ser tratar a causa dessa elevação da temperatura e não apenas suprimir esse sintoma, né, no caso da infecção. Então, a gente tem que destacar que é muito importante observar se existe um padrão na febre, por exemplo, se ela se manifesta sempre no mesmo horário. E, além disso, medicar a febre pode acabar mascarando a doença que está por trás dela. Então, nessas situações, a gente deve verificar primeiro os sinais da febre e tudo mais, antes de estar tomando os antitérmicos. Se existe aí um questionamento, né? Deixar a febre subir muito pode causar convulsões, isso é um mito. A convulsão ela é causada pela febre quando ela acontece somente em crianças que já têm uma predisposição genética para acontecer mesmo com quadros subfebris a partir de 37 graus Celsius, ou seja, a criança ela já vai ter aí a vulnerabilidade de ter as convulsões. Infelizmente, a convulsão febril não causa maiores transtornos nem danos neurológicos, embora seja bastante assustadora para os pais, tá certo? E é bom tirar toda a roupa da criança para baixar a febre. Isso é um mito. Embora a superfície corporal esteja quente, a tendência é que a pessoa febril sinta muito frio. E por isso é mais indicado manter a criança, a pessoa agasalhada, mas também sem exageros para também, né, a gente aquecer demais a temperatura, né? Não elevar demais, na verdade, a temperatura corporal dessa pessoa. Ou seja, o mais indicado é tomar um antitérmico, que a febre vai baixar, e assim também pode usar roupas leves, como também se cobrir com um lençol fino, não necessariamente um cobertor grosso. E nesse ponto agora a gente vai estar tratando sobre o choque térmico, né? O que seria, o que é o choque térmico. A gente aí tem como definição um fenômeno que em geral leva à quebra de um material devido a uma grande variação brusca de temperatura. Isso quer dizer o quê? Que você, ao sair de um ambiente muito quente e entrar num lugar muito frio, ou vice-versa, basicamente, e isso pode gerar ou causar um choque térmico na prática. Então, quando uma pessoa passa por uma mudança brusca de temperatura, ela pode sofrer alguns danos no seu corpo, tá? Quais são esses danos? Quais são esses sintomas quando a pessoa tem um choque térmico? Os sintomas mais comuns são tonturas, o rosto gelado, mas também pode vir acompanhado de tremores, a hipotensão ou hipertensão arterial
e a própria paralisia facial. Então, por isso, caso você trocou de ambiente com temperaturas diferentes e teve algum desses sintomas citados, tem que ficar atento porque pode ser muito perigoso, tá? Então a gente tem que ter cuidado ao mudar de um ambiente muito quente para um ambiente muito frio ou de um ambiente muito frio para um ambiente muito quente. Então, como a gente pode estar evitando o choque térmico? A gente pode estar evitando tomando bastante água. Estar com o corpo hidratado ajuda a evitar o choque térmico. Mudança gradual de ambiente. Se você vai sair numa noite de inverno e acabou de tomar banho, nossa dica é que você faça uma transição gradual entre os ambientes, acostumando o corpo ao frio que vai estar na rua. Assim como também é mais difícil acontecer um choque térmico saindo do banho, pois a mudança de temperatura precisa ser mais extremas, mas o cuidado é sempre bem-vindo. Ingerir alimentos mais leves, como frutas e verduras, que ajudam a equilibrar o organismo, tornando o corpo mais forte e, por consequência, ajudando a evitar esse problema. E a gente vai ter alguns mitos e verdades também atrelados os choques térmicos, que sair do banho e abrir a geladeira causa choque térmico. Então, a mudança de temperatura entre o banho e a abertura da geladeira é baixa, por isso é um mito, já que não vai oferecer um alto risco de choque térmico. E se o choque térmico, ele deixa a boca torta. Então, a gente pode dizer aí que existe a paralisia facial, que pode ser como consequência de choque térmico. E muitas pessoas confundem a paralisia facial com AVC. E isso sim é um mito, né? Isso sim é um mito do choque. De qualquer forma, é necessário visitar um médico e analisar qualquer questão referente à famosa boca torta, que tanto ouvimos falar em nossa infância. Então, gente, essa foi a nossa aula de hoje. Em caso de dúvidas, vocês me procurem. Juntos a gente vai aprimorando mais o conhecimento com relação à temática, a partir do que vocês vão trazer com a apresentação do trabalho de vocês. A gente vai se aprofundar ainda mais, tenho certeza disso. Então, bons estudos e foco na atividade, não vamos deixar acumular, pois é muito importante a gente estar aí deixando as nossas atividades em dias, principalmente porque a gente está no nosso último bimestre. Então, um forte abraço e caso de dúvidas me procurem.